Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? O vídeo de hoje nós vamos falar do condimento. Com qual condimento eu devo iniciar o cultivo de plantas na minha casa? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi encaminhada pelo Rafael, de 12 anos, tá certo? E achei muito bacana essa pergunta e resolvi postar aqui algumas informações, né, pertinentes ao cultivo de condimentos, né, o que o Rafael pediu para mim, né, para passar aqui pelo canal aqui Planta em Pote, tá certo? E é bacana porque vamos dar algumas dicas, né, para quem está iniciando, tá certo, o seu dedo verde, né, como a gente sempre fala aqui, tá, de entender um pouquinho melhor sobre as plantas, né, no caso aqui plantas condimentares, tá certo? Fique até o final do vídeo, tá certo? Tem informações bem interessantes para que você possa também acrescentar nas suas informações, tá? No seu conhecimento, tá certo? Ele comenta também que ele tem um quintal na sua casa, uma área, né, de pleno sol, tá certo? Mas, Rafael, você pode cultivar, tá certo, alguns condimentos, né? Inclusive dentro do seu apartamento, desde que ela tenha ambiente, né? Que tenha aí um local, né, que fique com pelo menos 4 horas expostas à luz, tá certo? Então esse seria o mínimo para a grande maioria das plantas, né, condimentares, tá certo? Algumas, né, infelizmente precisam de sol pleno, né, pelo menos 7, 8 horas aí, vai ficar um pouquinho mais complicado, mas eu vou falar aqui de uma particularmente que você pode sim, né, conseguir cultivar dentro do seu apartamento, dentro da sua casa. Olha, Rafael, você pode começar a cultivar com qualquer plantas condimentares, tá certo? Eu vou comentar pelo menos uma aqui, tá certo? Que acredito que seja de fácil, né, trabalho para quem não entende muito desse sistema de cultivo, tá certo? Mas no mundo existem milhares de espécies consideradas como condimentos, tá certo? Mesmo no nosso país, né, nós temos muitas plantas, né, até de uso indígena que nós não conhecemos, tá certo? Então, muitas espécies. Eu não conheço, eu posso falar para você que eu não conheço 5%, somente aqueles básicos, né, que a gente
já conhece, né, e tem elas secas em supermercado para ser vendido, tá certo? Então, você pode sim começar com qualquer uma, tá? A minha sugestão, tá certo, é que você comece com aquelas, digamos assim, mais simples, né, de manejo de cultivo. Eu sugiro, né, para quem não tem conhecimento, para quem está começando a cultivar suas plantas, aliás, muita gente está fazendo isso agora, né? Tá? Desde o início desse problema que nós estamos tendo, né? Muita gente começou a, na verdade, entrar em atividades diferentes, como é o cultivo de plantas, né? Que é uma coisa muito bacana, tá certo? Eu sugeria para vocês, né, os iniciantes, começar, por exemplo, com as sementes de manjericão, tá certo? Manjericão, não é só uma não, pessoal, existem várias, tá, variedades, né, cultivares de manjericão. Então, existe a manjericão vermelha, manjericão de folha pequena, manjericão de folhas largas, manjericões variegatas e assim por diante. Tem muito tipo de manjericão, tá certo? Então, o único cuidado que a gente fala para vocês tomar é com relação, por exemplo, quem for trabalhar com as sementes, né? Adquirir esses saquinhos de semente dentro da validade, né? Tá certo? E de pessoas, né, ou de empresas que revendam esses produtos. Caso tenha problema aqui, eles também reponham algum tipo de saquinho problemático, tá certo? Isso infelizmente pode ocorrer, né? Se ocorre com carros, né? Tá? Pode ocorrer também com as sementes, tá certo? Então são alguns cuidados, né? Na hora de você adquirir esses saquinhos, tá certo? Existem diversas empresas que empacotam, tá certo? E revendem. Você pode escolher, tá? Aqui você achar mais interessante, tá certo? E começar o seu cultivo. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Vale a pena aqui comentar, né, que infelizmente existem muitas, digamos assim, comércio de sementes, né, na qual não existe a fiscalização do Ministério da Agricultura, tá certo? Então, no meu ponto de vista, acho necessário, porque com as sementes não fiscalizadas, né, elas podem ir outros tipos de, digamos assim, problemas junto, né? Então, micro-organismos como fungos, bactérias, tá certo? E até mesmo pragas pode estar dentro dessas sementes. Então, é interessante que você compre, né? Vocês comprem, tá? Sementes certificadas, tá certo? Estas, tá? Que tem, digamos assim, toda a precaução, tá? Nos seus rótulos, tá? E as sementes, e esses saquinhos são tão baratos, né? Eu acho que não compensa você ficar adquirindo de sites aí de outros países até meio perigosos. Além de ser proibido, tá certo? Você pode perder essa mercadoria, alfândega, tá certo? E sendo constatadas sementes, elas vão ser designadas principalmente aí para a sua destruição, tá certo? Então não faça isso, ok? Compre sementes aí, né, desses saquinhos, ou quem já é mais profissional, pode comprar em latinhas, né? Latinhas ou sacos maiores, em saquinhos maiores, tá? Essas que já são certificadas, né? Fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura, tá certo? Após a sua aquisição, tá certo? Você vai precisar de alguns materiais muito simples, né? Que a gente vai comentar aqui,
que é, por exemplo, um substrato de boa qualidade, né? Se possível estéreo, que a gente sempre comenta aqui, tá certo? E uma bandejinha de bolo, né? Uma bandeja de bolo ou aquelas caixinhas plásticas totalmente fechada, transparente, tá? Isso você vai fazer, tá? Utilizar esses materiais como a sementeira, tá? Desse seu trabalho, tá certo? Eu já postei um vídeo sobre produção de mudas, tá certo? A partir de sementes, tá certo? Por esse sistema, tá? Você pode fazer isso na sua própria casa, no seu próprio apartamento e vai produzir as mudas, como eu já postei aqui no canal, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho. Se você puder assistir esses vídeos, seria muito interessante. É só clicar, tá? Vai aparecer os filmes, os vídeos, você clica lá e você vai assistir, tá? Esses vídeos para a produção das mudas, né? Por esse sistema que é muito simples, muito barato, ok? E na sua própria casa, no seu próprio apartamento, tá certo? Depois de você produzir as mudas, né? Você vai ver que é muito fácil, né? Coisa de 5, 6, 7 dias as sementes já vão estar germinando, né? Tá certo? E depois tem que se fazer o transplante, que também eu ensino aqui num dos vídeos. Eu vou colocar aqui também para vocês poderem fazer esse sistema, tá certo? Você vai conseguir, tá certo? É muito simples, ok? Se todo mundo fizesse isso, tá certo? O manjericão é um condimento muito interessante, né? Porque ela tem aspectos antioxidantes, é muito interessante porque tem fibras, né? E deixa a sua comida bem mais saborosa. Eu prefiro, tá certo, manjericão e os condimentos in natura, na forma verde, para você consumir, tá certo? É lógico que em algumas situações a gente tem que consumir elas secas, mas ela in natura, o sabor, né? O flavor também é muito melhor. Vai conseguir sim produzir os seus primeiros condimentos, tá certo? Também tem uma outra forma muito fácil de você produzir, tá certo? As suas plantas, né? As suas mudas, tá certo? Se você conseguir, por exemplo, um vaso ou mesmo estacas, tá certo? Do manjericão, da vizinha, da avó, de quem tiver essa planta, você pode produzir sim as suas plantas através da estaquia, tá certo? Então, eu tenho também um vídeo que falo sobre isso, mostro, tá? No passo a passo, se você puder, clique aqui no izinho, tá certo? Que eu vou deixar também postado produção de mudas, tá certo? Via estaquia. Se eu não me engano, tá? Eu fiz com alguma outra espécie, mas é muito simples, é muito semelhante, tá certo? É muito simples, e até muito mais rápido do que a própria semente, tá certo? A semente te dá a possibilidade de produzir várias ao mesmo tempo, tá? Mas a estaquia normalmente é mais rápido, tá certo? Porque a gente já está trabalhando com a planta, né? A estaca já desenvolvida, tá certo? É só induzir o enraizamento. Se você puder assistir, seria bem interessante. Clique aqui no izinho, você vai ver o vídeo, você pode assistir esse vídeo também, tá certo? Na medida do possível, eu irei fazer outros vídeos com outros condimentos, tá certo? Mas eu já postei, né, para vocês que gostam de condimentos, eu já postei o de nirá, tá certo? Já postei de algumas outras, mostarda, já postei aliás, de vários condimentos. Mas irei postar de outros também, se vocês puderem aguardar. Com a possibilidade, a gente posta outros vídeos também, tá certo? Você que teve alguma dúvida, tá certo? Encaminhe a sua dúvida pra gente aqui, tá certo? A gente vai responder ou aqui no canal, tá certo? Ou na forma de vídeo, ok? E também encaminhe as suas sugestões, isso é muito importante, tá? Para o nosso canal. Tá certo? Pessoal, como em todos os vídeos, a gente está solicitando um apoio, tá? Para esta entidade chamada Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe,
tá? Crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente. Tá? Por gentileza, se vocês puderem fazer algum tipo de donativo, não precisa ser dinheiro, tá certo? Vocês podem ajudar com alimentos, com roupas, vestuários e muitos outros produtos. Ajude você também, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no like, tá certo? Compartilhe esse vídeo, ajuda muito, tá? O nosso trabalho aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Muitas informações técnicas em linguagem bem simples, tá certo? Aguardo vocês, tá? No próximo vídeo. Um grande abraço.